Olá amigos, vocês estão no canal O Retorno da Glória e esta é a série O Batismo do Espírito Santo. Nesse nosso quarto tema nós estudaremos a respeito da vitória sobre o pecado. Será que é possível os cristãos que estão cheios do Espírito Santo vencerem o pecado? O que é o pecado? Enfim, vamos então à Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, está escrito: Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, o cristão que é batizado no Espírito Santo, o cristão que está cheio do Espírito Santo, até que ponto ele pode resistir às tentações do inimigo? Em O Desejado de Todas as Nações, na página 123, o Espírito Santo, através da sua profeta, nos diz o seguinte: Ele, Jesus, não condencedia com pecado, nem sequer por um pensamento ele cedia à tentação. E o mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava ligada à divindade. Ele estava habilitado para o conflito mediante a operação interior do Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, através da sua profeta, diz claramente que Jesus, em sua humanidade, tão somente podia vencer o conflito, tão somente estava habilitado para o conflito mediante a constante habitação do Espírito Santo em seu interior, em seu coração. O próprio Jesus, em João, capítulo 5, versículo 30, nos diz que dele mesmo ele não podia fazer coisa alguma. Ou seja, tão somente as suas vitórias eram conquistadas por intermédio do poder do Pai, atuando pela terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, na vida de Cristo. E claramente Deus, através do Espírito de profecia, diz que nós podemos resistir como Jesus. Como Jesus? Sim, no começo do texto é-nos dito que ele, Jesus, não condescendia com o pecado e nem sequer por um pensamento ele cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Estas são as palavras claras do Espírito da profecia. Bom, eu não posso fugir disso. Está escrito no Espírito da profecia. Se está escrito no Espírito da profecia, se eu sou um adventista do sétimo dia e eu creio que a senhora White recebeu o dom profético de Deus, então eu tenho que crer que o que está em O Desejar de Todas as Nações, na página 123, é verdade. Mas então talvez você pergunte, tá bom, e o que é pecado? Porque hoje em dia dizem que existem várias definições de pecado. É verdade, se está escrito, que eu posso resistir o pecado como Jesus existia. Mas o que é pecado, André? Vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, nos diz que o que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Essa é a definição bíblica. E o que a profeta de Deus diz a respeito do que é pecado? Bom, nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus, horas. É quebrantamento da lei. O Grande Conflito, página 493. E mais uma vez ela também diz: o apóstolo nos dá a verdadeira definição de pecado. O pecado é a transgressão da lei. No Deserto da Tentação, página 90. Veja, meus amigos, a palavra de Deus nos diz: a lei é o testemunho, se assim não falarem, jamais verão a luz. Eu fico com a Bíblia e com o Espírito da profecia. Na Bíblia, a única definição de pecado que me é dada é transgressão da lei. No Espírito de profecia, não apenas essas duas vezes, mas outras, pelo menos mais outras 6 vezes, a profeta de Deus, mais uma vez, e mais uma vez, e mais outra vez, nos diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. E é justamente este pecado que você e eu, até mesmo em pensamentos, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos resistir. Isto é uma maravilha. Nós não devemos desconfiar de Deus, mas nós devemos ter fé. A palavra de Deus nos diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se nós cremos na palavra de Deus e no Espírito de profecia, que nos diz que aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e também para nos apresentar irrepreensíveis e felizes, alegres diante de sua glória, como está em Judas, nos versículos 24 e 25, então nós não temos do que desconfiar.
Os discípulos estavam constantemente louvando a Deus no templo, dando graças e glórias ao Senhor, porque eles tinham fé de que aquele que é poderosíssimo poderia guardá-los de tropeçar e estaria com eles todos os dias de suas vidas até a consumação dos séculos. Irmãos, o Espírito Santo é dado sem medida. Assim nos dizem as Escrituras. Nós podemos estar cada dia mais cheios e mais cheios do Espírito Santo, até que, enfim, não vivamos mais nós, não vivamos mais o eu, mas Cristo vive em nós. E o viver que nós teremos nessa carne, nós viveremos não pela fé no André, não pela fé no conhecimento da verdade que o André tem, mas pela fé no Filho do Homem, que através do Espírito Santo pode viver em mim e fazer as suas obras. E assim os homens podem ver as boas obras que Deus através de mim faz e podem assim glorificar o nome de Deus. Há alguns que mesmo diante de tantas evidências bíblicas e também evidências do Espírito de profecia que nos é possível vencer todo o pecado, ou seja, nos é possível pelo poder do Espírito Santo não transgredir a lei de Deus, ainda assim insistem que é impossível o homem vencer o pecado. É impossível guardarmos a lei de Deus. A estes há uma advertência do Espírito Santo através da sua profeta. E a advertência é essa: não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há poder em vós para vencer. Não há poder em vós separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter em Cristo, habitando constantemente em vosso coração pela fé, e Ele pode vencer o pecado em vós quando com Ele cooperardes. Se você e eu buscamos e recebemos o batismo do Espírito Santo, a promessa é: nós poderemos resistir toda a tentação e pela fé no Filho do Homem não transgredir a santa, boa, justa lei de Deus. O meu desejo é que o Espírito da verdade esteja atuando em seu e em meu coração e nos levando a toda a verdade. Amém.